está a acomodar células de terroristas turcos. O presidente do MDM entende que o governo devia ter já reagido contra essas acusações. Foi em plena conferência de imprensa com o chefe de Estado moçambicano que o presidente da Turquia deixou de lado a linguagem diplomática e afirmou que Moçambique está a acomodar células de terroristas turcos. Esta quarta-feira, David Simango reagiu, afirmando que Recep Erdogan fez graves acusações contra o Estado moçambicano. O que nós aconselhamos é que o nosso governo tem que reagir, devia ter já reagido, mesmo ontem, de uma forma dura e clara, porque essa é uma acusação extremamente grave de Moçambique estar a acomodar terroristas. Portanto, o governo de Moçambique tem que esclarecer aos moçambicanos o que é que está a acontecer, o que é que se passou e, naturalmente, qualquer país tem que respeitar os direitos humanos. Nesse país podem vir pessoas investirem, desde que tenham a ficha limpa. No seu discurso, Recep Erdogan pediu ajuda de Moçambique na caça aos supostos terroristas e, em troca, prometeu investimentos no país. David Simango diz que o presidente da Turquia está a fazer chantagem, por isso apela ao governo a não ceder às pressões de Ankara. Mandar encerrar os estabelecimentos de ensino construídos por empresários turcos ou de alguns interesses dos empresários turcos que estão em Moçambique em detrimento de entrega de outras ofertas, isso eu penso que é uma chantagem. Portanto, se de fato o governo turco quer apoiar o povo moçambicano dentro de uma política internacional de solidariedade, que o faça sem chantagem e sem contrapartidas desse género. Na visita de um dia a Maputo, o presidente da Turquia alertou Moçambique dos riscos que corre por acomodar supostas células de terroristas turcos, que os descreve como tendo ligações com o grupo que tentou um golpe de Estado em junho do ano passado. O jurista Gilberto Correia defende que seria muito difícil extraditar cidadãos turcos, uma vez que Moçambique e Turquia não têm nenhum tratado nessa matéria. O antigo bastonário alerta ainda que a Constituição moçambicana proíbe extradição por motivos políticos. Do ponto de vista político, a primeira questão que se coloca é: será que Erdogan, neste seu receio, desta sombra de Fethullah Gulen, não está a tentar continuar a perseguição do que ele chama de terroristas e que não são terroristas, provavelmente poderão ser cidadãos que contestam a sua forma de ação, usando as fragilidades que Moçambique tem, prometendo investimentos nesta fase que nós precisamos como moeda de troca? Quem são esses terroristas? Portanto, Moçambique deverá ter cuidados para não entrar nesta paranoia de Erdogan de perseguir todo mundo aproveitando-se do golpe de Estado falhado de julho. Do ponto de vista jurídico, Moçambique, que eu saiba, não tem nenhum tratado de extradição com a Turquia. Essa é a primeira questão, o que dificultaria as coisas. Em segundo lugar, sempre careceria de uma análise, porque a nossa Constituição proíbe a extradição por motivos políticos. Em terceiro lugar, a nossa Constituição de Moçambique admite a extradição, mas para além da existência do tratado, só por decisão judicial. Portanto, o que a Turquia deveria fazer é, primeiro, celebrar um tratado com Moçambique. Em segundo lugar, depois disso, tendo que colocar aqui a questão de que este tratado não teria efeitos retroativos, portanto, talvez se fosse buscar mecanismos de colaboração internacional no combate ao terrorismo. Em princípio, Moçambique deverá pedir que as autoridades turcas formalizem esse pedido e fundamentem. Segundo, fundamentar à luz de que tratado, de que convenção internacional, qual é o direito que permite que Moçambique pegue em cidadãos que estão em Moçambique e que, segundo a nossa Constituição, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres ao abrigo do princípio da igualdade que todos os outros moçambicanos, e envie para a Turquia ao abrigo de uma eventual colaboração no combate ao terrorismo. Portanto, isto começou por uma declaração política, mas tem que ser concretizada do ponto de vista formal, procedimental e jurídico, e eu acho que aí haverão barreiras insanáveis, salvo se entrarmos por uma qualquer ilegalidade de enviar esses cidadãos de qualquer maneira e sem o respeito da Constituição. Portanto, creio que o pedido
do Erdogan, assim, numa primeira análise, eu acho que é quase que irrealizável. É uma forma de pressão, ou porque Erdogan muitas vezes rasga a Constituição e a lei, que está à espera que o Estado moçambicano, a troco de benefícios econômicos e de investimento turco, também rasgue para acompanhar algumas que eu considero paranoias do próprio Erdogan. E o presidente da Turquia terminou hoje o périplo de 3 dias à África, tendo passado por Madagascar, Tanzânia e Moçambique. Nos 3 países, Recep Erdogan pediu apoio para neutralizar células terroristas supostamente controladas por Fethullah Gulen, o principal opositor de Erdogan. Em Moçambique e na Tanzânia, Erdogan deixou expresso que quer o apoio dos 2 governos para combater células do terrorismo compostas por cidadãos turcos que se escondem nos 2 países. Nós sabemos que os futuraístas, este grupo que estão presentes em Moçambique, tem uma rede vasta de escolas, associações, várias partes do mundo, e tem uma rede muito ampla aqui também em Moçambique. Mas o que Erdogan classifica de terroristas, o Ocidente chama de opositores ao regime de Ankara. O alegado cérebro das chamadas células terroristas é Fethullah Gulen, exilado nos Estados Unidos da América desde 1990. Este homem que Erdogan classifica de autor moral da tentativa de golpe de Estado de 15 de junho do ano passado. Desde o fracasso do golpe, Erdogan iniciou uma verdadeira caça ao homem. Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, cerca de 43 mil pessoas, entre juízes, oficiais militares e jornalistas, foram detidos por ordens do estadista turco. A visita realizada esta semana pelos 3 países africanos faz parte desta ofensiva. Dentre os alvos da perseguição constam simpatizantes e investimentos de Gulen, que no caso de Moçambique estão distribuídos por setores como a imobiliária, restauração e estabelecimentos de ensino. O desejo de Erdogan é encerrar estes negócios, cortando deste modo o que chama de fonte de financiamento das células e a extradição de algumas figuras já identificadas como integrantes destes grupos. No poder desde 2014, Erdogan vai acumulando várias polêmicas. Na semana passada, o Parlamento turco deu luz verde a uma revisão constitucional, reforçando os poderes do presidente da República, o que poderá permitir-lhe manter-se no poder até 2029, tempo que Erdogan considera necessário para garantir a estabilidade da Turquia. E com a abertura do ano letivo escolar, vem à tona o já quase crónico problema da distribuição de livros escolar. Os alunos da primeira e segunda classes estão a estudar sem livros. A ministra da Educação diz que o atraso não vai comprometer o processo de ensino e aprendizagem e que até meados de fevereiro os livros estarão disponíveis nas escolas de todo o país. O ano letivo 2017 foi solenemente aberto no dia 20 de janeiro e as aulas arrancaram na segunda-feira. Parte dos livros de distribuição gratuita já estão nas escolas, sendo que os livros da primeira e segunda classes estão em falta por causa da revisão curricular. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano reconhece o atraso, mas assegura que os alunos não sairão prejudicados. A primeira classe é o livro que tem a ver com a revisão pontual do currículo, que neste momento teremos uma primeira classe com 3 disciplinas, que é a língua portuguesa, a matemática e a educação física. O que significa que assim que o livro chegar, e que prevemos que ele chegue até meados de fevereiro, o livro chegará aos seus utentes. Quanto ao livro da segunda classe, o processo atrasou um pouco na altura em que devia ser produzido e tudo indica até finais de janeiro, portanto até princípios de fevereiro, este livro da segunda classe estará também nas mãos dos alunos. Enquanto isso, os professores são chamados a fazer arranjos e garantir que as aulas decorram sem sobressaltos. O que nós fizemos foi preparar os professores da primeira classe para que, através dos manuais que nós temos, para que eles pudessem dar seguimento a todo o processo de ensino-aprendizagem e evitando assim que os alunos da primeira classe ficassem muito tempo parados sem receber aulas. O Ministério da Educação assegura que todas as escolas do país estão abertas. Nos locais onde salas de aulas ficaram inundadas, está a recorrer-se a tendas e
e por causa da trégua de 60 dias, um número não determinado de alunos das zonas de tensão já voltou à escola. Em Manica, professores da primeira e segunda classes estão a improvisar aulas devido à falta de manuais para a lecionação e livros de alunos, material de ensino e aprendizagem que o setor da educação garante que chegará àquela província a partir do mês de março. Então, senhores de Caio, essa tigela, estão a ver o quê? Estão a ver? É desta forma que as aulas estão a ser lecionadas às classes iniciais em Manica, com professores a socorrerem-se, maior parte, unicamente de quadros para transmitir conhecimentos aos alunos que ainda não dispõem de livros. Vamos desenhar onde tem menos. A professora Kátia Mussa diz que socorre-se da longa experiência que possui no ensino às primeiras classes para, a partir daí, conseguir improvisar aulas. Como somos professores já antigos, não é? Já temos experiência na área, então quando temos um conteúdo, nós já antes planificamos em casa, não é? Procuramos o nosso material didático e aí conseguimos inventar as aulas. Quanto aos alunos, os que vêm da pré-primária levam alguma vantagem na assimilação de conteúdos. Sim, porque muitos já passaram da escolinha, então eles vêm sempre ansiosos para escrever qualquer coisa. Mas neste momento é o período de ambientação, né? Como é a primeira classe, é mais a oralidade. Já a professora Joana Alficha diz que está a transmitir conhecimentos que os adquiriu através do seu coordenador, que se beneficiou de uma capacitação, o que exige de si um redobrar de esforços. A partir daquilo que nos prepararam, nós tivemos uma preparação no mês de dezembro, a nível da ZIP. O nosso coordenador foi para uma capacitação e ele veio dar a réplica. Torna-se difícil assim lecionar sem material? Difícil porque exige mais esforço do professor. Entretanto, o setor da educação não avança alguma informação em relação aos manuais para professores, mas diz que os livros da primeira e segunda classes estarão disponíveis a partir de março. É verdade que estamos com déficit do livro da primeira e segunda classe e este material vai chegar sensivelmente até março. São as datas em que o Ministério nos aconselha. O setor da educação justifica o atraso na distribuição do livro escolar com a mudança do currículo nas primeiras e segundas classes que conheceram uma redução de disciplinas. O Banco de Moçambique está em conselho consultivo e alerta para a prevalência de riscos no crescimento da economia durante este ano e manifesta otimismo moderado quanto à estabilidade dos indicadores macroeconómicos. O governador do Banco Central, Rogério Zandamela, reiterou que a economia deve crescer 5,5% e o nível geral de preços deverá manter-se na casa dos 2 dígitos, com 14%. 2017 já vem sendo apontado como o ano da retoma à estabilidade da economia por diversas entidades, incluindo o governo, depois do mau desempenho durante quase todo o ano passado. Durante o 41º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique, que decorre desde hoje na cidade da Matola, Rogério Zandamela falou de otimismo moderado, já que prevalecem riscos que podem dificultar a plena retoma à estabilidade. Entre eles constam choques climáticos. As nossas perspectivas para 2017 são de um otimismo moderado, não obstante os riscos de conjuntura doméstica e internacional que subsistem. Se os fatores de risco que temos identificados não forem severos e as instituições vocacionadas implementarem as políticas desenhadas, julgamos realizados os objetivos de inflação média de 14% no fecho do ano e um crescimento econômico ao redor de 5,5%. Embora o crescimento econômico e o aumento do nível geral de preços sejam melhores do que o ano passado, continuam piores do que os que se verificaram nas últimas 2 décadas. Mas fica a promessa de uma melhoria contínua dos indicadores de estabilidade daqui em diante. Estamos solidários e confiantes que o governo implementará com sucesso medidas arrojadas de consolidação fiscal, bem como reformas estruturais profundas que se mostrem adequadas ao resgate da reputação e da credibilidade do país e suas instituições.
Rogério Zandamela sublinhou que o aumento dos níveis de crescimento, estabilização cambial e do nível geral de preços resultam de medidas restritivas tomadas pelo Banco Central no último trimestre do ano passado, entre as quais o aumento das taxas de juro de referência. O governador do Banco de Moçambique considera que o Banco Moza está no caminho certo para uma retoma breve à estabilidade e que o processo de extinção do nosso banco está a respeitar os passos e calendário previstos. Rogério Zandamela promete rastreio permanente dos indicadores prudenciais dos bancos nacionais. O 41º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique também abordou a situação atual dos bancos Moza e Nosso Banco, alvos de intervenção pelo Banco de Moçambique no ano passado por deficiências nos indicadores prudenciais. Em relação ao Moza, a estabilização está à vista, segundo o governador do Banco de Moçambique, até porque aquela instituição está caracterizada pelos acionistas em mais de 8 bilhões de meticais. Quanto ao Nosso Banco, até agora são respeitados todos os passos para o processo de liquidação. A intervenção no Moza Bank entra agora na sua etapa final e podemos assegurar que a instituição está preparada e com contas devidamente certificadas para uma recapitalização que almejamos tranquila e sustentável. O processo condizente à liquidação do nosso banco, por seu turno, decorre respeitando os termos e prazos estabelecidos por lei. Mas o Banco de Moçambique compromete-se em continuar a supervisionar a atividade e indicadores de instituições financeiras para estabilizar o setor, daí estarem agendadas algumas medidas nesse sentido. Vamos nos manter atentos e vigilantes à evolução do setor, reforçando a supervisão prudencial através de inspeções off e on-site. Instruímos as instituições de crédito para, a partir do mês de março deste ano, passarem a publicar trimestralmente informação sobre os seus níveis de solvabilidade e de liquidez. Uma das preocupações levantadas pelo governador do Banco de Moçambique tem que ver com a necessidade do país recuperar a confiança dos parceiros de cooperação internacional e retomar programas de apoio do Fundo Monetário Internacional para acelerar o fim da crise econômica. O 41º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique arrancou esta quarta-feira e termina na próxima sexta-feira. Miguel Matabel foi hoje empossado para o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa Caminhos de Ferro de Moçambique. Na ocasião, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário exigiu maior transparência e boa gestão ao empossado. Já Matabel promete rentabilizar os recursos e fazer crescer ainda mais os CFM. Depois de ter sido indicado em sessão do Conselho de Ministros à vida na última segunda-feira para dirigir a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, Miguel Matabel foi empossado esta quarta-feira pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Numa cerimônia que contou com a presença do ministro dos Transportes, Carlos Mesquita, antigo PCA dos CFM, Vítor Gomes, além de alguns funcionários dos CFM, o primeiro-ministro exigiu de Matabel maior transparência e boa gestão dos recursos da empresa pública CFM. A sua nomeação para o cargo foi baseada no mérito, experiência e competência demonstradas durante cerca de 4 décadas de serviço na empresa Portos Caminhos de Ferro de Moçambique. Cargo empossado na gestão da empresa deve pautar uma gestão cuidadosa e transparente dos recursos humanos e financeiros. Assegurar uma gestão transparente dos processos de contratação para o fornecimento dos bens e prestação de serviços. Pautar pela austeridade, nada de despesismo. Já o empossado diz que a sua maior aposta é rentabilizar os recursos que os CFM dispõem, garantindo maior qualidade nos serviços prestados pela empresa que vai dirigir. Toda a gestão tem que estar virada a isso. Maximização dos recursos, estamos a falar dos recursos humanos em primeiro lugar, a qualidade do capital humano, estamos a falar dos recursos materiais e recursos financeiros. Isto tem que ser devidamente rentabilizado.
Estabelecer a ligação ferroviária de norte a sul do país, melhorar as linhas ferroviárias, além de aumentar a capacidade de transporte de cargas e pessoas, são parte dos desafios que a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique tem atualmente. Moçambique caiu 32 lugares no ranking da Transparência Internacional sobre corrupção para a posição 144. Trata-se da maior queda que o país registrou desde que o ranking começou a ser publicado há 22 anos. As causas do tombo são as dívidas ocultas e os casos de corrupção internacional envolvendo altos funcionários públicos. A conclusão é do Índice de Percepção sobre Corrupção em 2016, elaborado pela Transparência Internacional. Em 2015, Moçambique ocupava a posição 112 de um total de 168 países avaliados. Em 2016, passou para a posição 144, uma queda de 32 lugares no índice global, onde passaram a participar 177 países. Para a queda, contribuíram grandemente à descoberta das dívidas ocultas, assim como os dossiês sobre corrupção internacional, como é o caso do suborno da Embraer a altos quadros moçambicanos para a compra de aeronaves pelas linhas aéreas de Moçambique e o caso Odebrecht. O Centro de Integridade Pública diz que os dados demonstram que o sistema judiciário está cada vez mais incapaz de combater a corrupção. O Ministério Público tem competências para exercer ação penal e não tem que pedir ninguém para agir. Ele deve agir ex officio, deve agir oficiosamente na investigação deste tipo de casos. Existe sempre esta queixa de falta de meios para investigar, etc. Questões ligadas à cooperação internacional, que não existem acordos com muitos países. Então, é uma mistura de situações, mas eu penso que principalmente é uma questão de inação do Ministério Público. A nível da região, o país está entre os 5 com maiores índices, apenas acima de Angola, Zimbábue, Madagascar e República Democrática do Congo. O CIP critica a falta de uma estratégia concreta de combate ao fenômeno. É preciso haver seriedade e é preciso haver compromisso da parte do governo. Existe um problema, reconhecer que esse problema existe e procurar criar medidas. O ERDAP, na nossa ótica, na ótica do Centro de Integridade Pública, não é um plano de combate à corrupção concreto, é mais um plano, se forem lá e verem as medidas que estão, são medidas ligadas mais à reforma da administração pública. Em 2015, segundo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, Moçambique perdeu 80 milhões de dólares devido à corrupção, dos quais apenas 14 milhões foram recuperados. Já se previa que esta quarta-feira pudesse ser um dia bastante quente e o calor intenso que se fez sentir na tarde de hoje levou as pessoas a procurarem formas alternativas para minimizar o calor. Por outro lado, algumas pessoas que trabalham expostas ao sol e em lugares muito quentes não tiveram opção senão adequar-se à temperatura. 39 graus centígrados de temperatura, calor intenso, o mesmo ritmo frenético característico da cidade capital. Apesar do sol escaldante, as pessoas não deixaram seus afazeres, porque não podiam estar em lugares mais frescos. Para minimizar o calor, beber água constantemente era a receita perfeita. Não há como ir à praia, não há como procurar sombra para poder frescar. Porque na saída é comprar uma água fresca, claro. De vez em quando andar, beber um pouco. Um pouco? Para refrescar um pouco? Refrescar um pouco, mas não dá para aguentar. Nem tão pouco. É de hábito, em dias como hoje, as pessoas reclamarem do calor que se faz sentir na cidade de Maputo. Mas há aqui uma questão muito interessante. E para aqueles que trabalham expostos a ambientes quentes, como é que está a ser o dia? O calor intenso se reflete no rosto do jovem Nelson. Percorrer longas distâncias empurrando um chova debaixo do sol não é tarefa fácil. O calor está a castigar-nos. Estás a ver o calor de hoje? Isso dói. Não é só debaixo do sol que a tarefa torna-se árdua em dias muito quentes. O Sr. Chauk trabalha há 41 anos nesta padaria. Faz sol, faz chuva. Dentro da padaria, o ambiente é muito quente.
Dia 12 de março de 75, eu comecei a trabalhar aqui. Até agora que estou aqui. Enquanto para uns o calor incomoda menos, para outros era razão de queixa. No final do dia, as nuvens alertavam para um mau tempo, segundo previu o Instituto Nacional de Meteorologia. E o tempo começou a melhorar no final da tarde de hoje e princípio da noite. Vamos agora para um breve intervalo. No próximo bloco, não deixe de acompanhar 7 funcionários do município de Nampula, afetos ao balcão de atendimento único, foram detidos esta quarta-feira pelo Gabinete de Combate à Corrupção. Para acompanhar a seguir ao breve intervalo, eu volto já a seguir. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. Simplesmente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e a análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Ibis do Japão. Seu nome científico é Nipponia nippon. Os japoneses chamam seu país de Nippon. Esta ave, que traz Nippon no seu nome, ocupa um lugar especial no coração do povo japonês. Porém, esta espécie se extinguiu no Japão. E agora, esforços estão sendo feitos para trazer o ibis do Japão de volta. O ibis do Japão está sendo recuperado na cidade de Sado, província de Niigata. Sado é uma ilha localizada no mar do Japão. O Centro de Conservação do Ibis do Japão de Sado situa-se ao centro da ilha e se dedica à proteção e à reprodução das aves. Antigamente, o ibis do Japão habitava o arquipélago, mas ele desapareceu devido à caça sem controle e às mudanças ambientais. Em 1998, com um casal de aves trazido da China, esforços foram iniciados para recuperar a espécie no país. A reprodução e a criação das aves estão sendo feitas no Centro de Conservação do Ibis do Japão de Sado. Há câmeras instaladas no viveiro de reprodução para monitorar o comportamento das aves. Yoshinori Kaneko observa pelos monitores. Por mais de 20 anos, o veterinário tem trabalhado para proteger e reproduzir o ibis do Japão. Ele calcula a mistura das rações das aves e alimenta os filhotes no lugar dos seus pais. Ele diz: a principal meta é procriar os ibis do Japão e reintroduzi-los à natureza. Existem 2 coisas que temos que fazer: aumentar o número das aves e fazer com que elas voltem ao ambiente silvestre.
Esta é uma instalação para reintroduzir as aves à natureza. No centro de Sado, elas são treinadas por 3 meses para retornarem à vida natural. Em um ambiente similar à da natureza, elas aprendem a obter alimentos e a voar. As aves que completam o treinamento são soltas. Até 2013, aproximadamente 80 ibis do Japão já estão vivendo na natureza. Doze filhotes também já nasceram em ambiente natural. Antes do amanhecer, as aves voam deixando seus ninhos. Elas buscam alimentos em locais como arrozais. Há pessoas que observam os ibis do Japão. Elas investigam o número e o comportamento dos mesmos. Os dados compilados são essenciais para uma reintrodução com sucesso à natureza. Os passos de reintrodução são também tomados nos arrozais onde os ibis se alimentam. O fluxo de água cria um habitat propício para as criaturas que lhes servem de alimento. Ele diz: creio que as pessoas de Sado desejam muito conviver com os ibis do Japão. Trabalhamos para criar uma sociedade e um meio ambiente que possibilite nossa coexistência. Esforços estão sendo realizados para recuperar a natureza perdida e criar um mundo no qual as pessoas e os ibis do Japão possam coexistir. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Um país sem ídolos é um país sem referências. Do Movimento Democrático de Moçambique avalia o desempenho de Manuel de Araújo na presidência do Conselho Municipal de Quelimane. O fato acontece depois do edil ser bastante contestado pelas viagens ao exterior, enchentes de lixo na urbe e atraso no pagamento de salários referentes ao mês de dezembro do ano passado. A gestão de Manuel de Araújo à frente do Conselho Municipal de Quelimane foi bastante contestada no ano passado ao nível da cidade. Viagens constantes para o exterior, enchentes de lixo na urbe e atraso no pagamento de salários são dentre várias inquietações. David Simangos escalou Quelimane para avaliar o desempenho do respectivo edil. Bom, como sabe que um partido político
tem que afinar a sua máquina, tem que ver se a ignição funciona. Portanto, vim cá para trabalhar com o partido, vim cá também para trabalhar com o município e naturalmente vamos ouvir as inquietações, as preocupações e os desafios que tem. Vamos ter que partilhar juntos esses desafios para que de fato possamos conseguir e atingir os objetivos que o partido tem, na qualidade de um partido político que governa, na qualidade de um partido político que aspira ao poder. Em dezembro do ano passado, a bancada da Frelimo na Assembleia Municipal de Climane associou o atraso de pagamento de salários enchentes de lixo na cidade como uma situação aliada a gastos de valores que o edil faz para o exterior. As viagens para o estrangeiro, as viagens do presidente, as viagens constantes e que nós já sabemos que levam consigo dinheiro e o município, o Conselho Municipal, o presidente do município aparece a desmentir, a dizer que o dinheiro que ele gasta, portanto, é pago lá no estrangeiro, está a mostrar claramente que se há déficit, havendo o caso disso, é mesmo o dinheiro que está a sair. Bom, eu penso que a Frelimo tem que reclamar. Se não reclama, significa que não estamos a fazer nada. Se eles reclamam, porque estão a ver que estamos a trabalhar. Em relação ao recolha de resíduos sólidos, portanto, é um desafio para uma autarquia. Portanto, há o problema da lixeira, há o problema dos resíduos. Se eu lhe fizer as contas de quanto é que o município paga em termos de taxas municipais relativas a resíduos sólidos, não são suficientes para fazer esse manuseamento. Todavia, David Simango diz que está em Climane para auscultar e ouvir as preocupações sobre a governação de Climane. Um indivíduo está detido na primeira esquadra da polícia na cidade de Chimoio, indiciado de ter roubado diversas quantidades de material cirúrgico no hospital provincial local. As autoridades da saúde dizem que o material, ora recuperado, é suficiente para efetuar 50 operações cirúrgicas de diferentes tipos. Trata-se de Jonas Paulino, antigo agente de serviço, ora expulso no Hospital Provincial de Chimoio por desvio de medicamentos, que desta vez regressou ao bloco operatório daquela unidade sanitária para roubar este material cirúrgico. O mesmo confessa o crime e diz que pretendia vender o material a uma clínica. Esse material tirei com o objetivo, era para, quer dizer, que uma tentativa, né? Queria deixar na clínica PAF, mas não foi em consenso de que ou porque ela me contactou ou porque eu lhe contactei. O diretor clínico do Hospital Provincial de Chimoio fala de um prejuízo enorme causado com o desvio do material, ora recuperado pela polícia. Quando fizemos a análise da quantidade, né, que foi desviada, seriam em média 50 cirurgias, ia servir para 50 pacientes, né, neste caso. Então, um prejuízo enorme. A direção do hospital diz que está a estudar estratégias para reforçar a segurança por forma a evitar casos de desvio de medicamentos e outro material de uso hospitalar. Vamos agora até a província de Nampula, onde os 7 melhores familiares dos 7 funcionários do município de Nampula, afetos ao balcão de atendimento único, que foram detidos esta quarta-feira pelo Gabinete de Combate à Corrupção e conduzidos às celas da cadeia provincial, os seus familiares dizem, portanto, que esta detenção não é correta ou não é legal. Os detidos são indiciados do seu envolvimento em esquemas de falsificação de cadernetas, avisos de multas e outros em benefício pessoal. As investigações iniciaram em agosto do ano passado, depois de uma denúncia feita, dando conta do desvio de avultadas somas de dinheiro por parte de funcionários do município afetos ao balcão de atendimento único. De acordo com Francisco Bauque, procurador em serviço no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, os valores monetários eram retirados através de um esquema de falsificação de documentos encabeçada pelo vereador do Pelouro de Finanças. O Gabinete de Combate à Corrupção de Nampula acabou de efetuar a detenção de 7 funcionários ligados ao Conselho Municipal que exerciam as funções a nível de baú do mesmo município. Alguns funcionários estavam a desviar avultadas somas de dinheiro, socorrendo-se de esquemas de falsificação das cadernetas, dos avisos de multa, dos balancetes, e por via disso apropriavam-se dos próprios valores. Levantado um processo a nível do gabinete, foram feitas diligências e afinal comprovou-se, ainda por ser discutido nesse julgamento, comprovou-se que
fala-se de cerca de 2.953.010 centavos que foram desviados num período que data de 2014 a 2016 e que estes mesmos funcionários eram encabeçados por um vereador ao nível do próprio Conselho Municipal e ligado também à área de finanças e urbanização. Ao todo, são 11 funcionários envolvidos no caso, estando neste momento outros 4 em parte incerta. Em suma, são 11 funcionários, só que no momento conseguiu-se efetuar a detenção de apenas 7, porque mesmo durante a instrução do processo, cerca de 4 funcionários não eram localizados. Estavam todos ligados a Baú, no setor da contabilidade. Então, era um esquema que envolvia a contabilidade, o setor informático e a averiação. Esses 4, qual é a situação deles? Estão em parte certa, então. Foi feita a separação de culpas, para se levantar um processo autônomo contra os mesmos, enquanto esse processo já vai encaminhado ao tribunal, com a acusação, para os posteriores termos processuais. Abraços de tristeza e lágrimas nos rostos marcaram os instantes momentos entre os indiciados, amigos e familiares. Familiares dos 7 funcionários do município de Nampula detidos estão inconformados e não concordam com a decisão do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção. Estes defendem que os seus familiares são inocentes e fazem acusações ao presidente do município e a algumas figuras próximas ao edil Mahmoud Amurane. Depois de se aperceberem da ocorrência, familiares dos detidos amotinaram-se de frente à cadeia provincial, para onde foram encaminhados alguns indiciados, a fim de exigir esclarecimentos, até porque para estes, aqueles são inocentes. As pessoas que estão a ser neste momento detidas são pessoas que entraram no baú municipal depois de alguma outra direção estar lá a funcionar, que fez os tais problemas que hoje estão a acontecer e que caíram nos miúdos que hoje estão a ser alvos dessa tal consequência. Sinto muito, lamento pela situação que meus irmãos estão a passar. Nós estamos aqui por uma reivindicação. Nossos filhos estão presos inocentes. Estes acusam o presidente do município de Nampula e figuras próximas a si como sendo os que estão a se beneficiar do desvio de fundos naquele setor. Luísa Marroviça, membro do Movimento Democrático de Moçambique, que também representa aquele partido na Assembleia Municipal, onde foi chefe da bancada do MDM, vai mais longe. O vereador Juma é que é culpado desses dinheiros junto com o próprio Amurane e Gonçalves, eu estou a acusar. Esses são gatunos, estão a acusar crianças inocentes. Hoje, fim a cabo, estão presos na cadeia civil por causa de roubo. E os ladrões originais estão sentados essa hora no baú municipal a dar dinheiro ao senhor Amurane para comprar casa onde? Em Portugal. Amurane tem casa em Portugal, onde está lá a mulher, filhos e até levou a família, que são sobrinhas da mulher, estão lá. Onde que apanhou esse dinheiro? Esse dinheiro ele tirou do Conselho Municipal. Mas há provas de que está a dizer? Não tenho prova. Ele também não tem nenhuma prova para os miúdos estarem presos. O Urani é um ingrato. Ele vivia dependendo do meu irmão, daqui para aqui. Vereador, vem lá, até meia-noite acordava para tratar assuntos dele. Para hoje ele vir fazer uma coisa dessas. E depois o que está a acontecer que é mais grave? Diretamente do gabinete de anticorrupção são levados à cadeia civil. Não há nenhum processo aqui que tende a andar, pelo menos para a gente perceber o que está a acontecer. Onde é que estão as provas? Os funcionários em causa estavam afetos a este setor. Eles produziam recibos e faturas paralelas e cobravam valores monetários em benefício pessoal. Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. Mais uma breve pausa no Jornal da Noite. Deixe-se acompanhar no próximo bloco mais um motim numa prisão brasileira que causou a fuga de cerca de 150 reclusos. É para acompanharmos já a seguir. Agora, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo vai estar mais fresco amanhã, com 27 graus Celsius de máxima previstos, mínima de 24 graus. A previsão de 28 de máxima para Xai-Xai, 25 de mínima. Para Inhambane, uma máxima prevista de 30 graus Celsius, uma mínima de 23 graus. Cidade da Beira com a previsão de 31 graus Celsius de máxima, mínima de 26 graus, 29 de máxima para Chimoio, 21 de mínima. Para Quilimane, 35 graus Celsius de máxima, uma mínima de 25 graus. Tete também vai estar quente, com 34 graus Celsius previstos e uma mínima de 22 graus. Para a cidade de Nampula, a previsão de 32 graus Celsius de máxima, mínima de 22 graus. Pemba com 31 graus Celsius de máxima, uma mínima de 23. E Lixinga vai estar fresca, 24 de máxima, 17 de mínima.